Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai. Olá, seja bem-vindo a mais uma noite de formação nesse mês de setembro. Estamos felizes de estar aqui com vocês. Meu nome é Everson, essa é minha esposa Michelle, e hoje nós vamos falar com você um pouco sobre alguns trechos da carta de São Paulo aos Gálatas. E o tema de hoje é a fim de que recebemos a adoção filial. Então nós vamos lendo aqui alguns trechos para vocês e vamos comentando, respondendo algumas perguntas que a gente criou aqui para que isso fosse e ficasse mais ilustrado para você que está assistindo. Esperamos que seja de grande validade para vocês e que vocês possam aproveitar e carregar para a vida de você. Então, a Michelle ela vai já começar lendo alguns trechos, alguns versículos desta carta, para que possamos já começar esse bate-papo aqui. Filiação de filho. Explico-me. Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir o que estavam sob a lei, para que submessemos a sua adoção. Olhando esse trecho, nós podemos pensar e conseguimos ver alguém que vivesse como se não tivesse que dar satisfação para ninguém de como vivesse ou de como viver. A gente pode pensar que é um cenário de total liberdade e de uma vida completa e plena. Mas temos um pequeno detalhe aí. Nós ficaríamos perdidos se vivêssemos completamente sem regras ou com essa, aspas, falsa liberdade. Então, a gente fica aprisionado. Em vez de ter liberdade, nós vamos ficando aprisionados. Então, eu vou até aqui fazer uma pergunta para Michelle e ela vai ajudar a gente a ilustrar isso, né? Então, a Michelle, ela nasceu, né? Você nasceu praticamente, foi criada dentro dos preceitos da igreja, dentro dos preceitos da fé que a palavra nos ensina. Como você se imaginaria fora desse caminho? E antes dela responder, eu vou já fazer mais duas perguntas aqui para ela. Vou fazer mais uma pergunta aqui para ela e ela vai responder isso pra gente. Como é que você se imaginaria sem seguir os ensinamentos não só do pai, mas e sim os ensinamentos dos seus pais? Como seria isso para você? Eu penso que é impossível a gente imaginar a nossa vida sem estar nos caminhos do Senhor. Os meus pais, eles me conduziram até aqui, principalmente a minha mãe. E para mim não tem nenhum sentido a minha vida sem a caminhada, porque é dentro da igreja que eu educo os meus filhos, que eu trago os meus filhos, e é aqui que eles crescem. Então, a gente sabe que o mundo ele tem muito a nos oferecer, mas a caminhada de fé é o que nos direciona. É claro que diante de tantas situações, a gente sabe que mesmo a gente na caminhada, a gente tem um mundo aí fora, e o mundo ele tem muito a nos oferecer, mas a gente tem que se perseverar diante do caminho de Deus, diante da nossa fé e na certeza de que Ele nos conduz. Então, eu não imagino a minha vida sem Deus, sem segui-lo. E com relação a se sentir presa, eu não me sinto presa fazendo as coisas que fazemos aqui na caminhada de fé. Aqui dentro nós somos livres também para fazermos o que quisermos. Nós temos a escolha. E estar com Deus não é estar preso de maneira alguma. Na verdade, eu me sinto livre para
para estar no caminho de Deus, naquilo que Ele nos ensinou. Legal, isso é um caminho pleno, né? A gente pode enxergar como um caminho pleno. Esse é o caminho da verdadeira liberdade. Eu, ao contrário da Michele, eu não fui educado desde a minha infância, desde pequeno, no caminho da fé, como fazemos hoje com as crianças em casa. Então, eu me encaixo perfeitamente na questão do exemplo da adoção filial. Porque eu busquei a fé já em minha adolescência, né? Quando nos conhecemos. Então, eu me encaixo perfeitamente. Até então, até eu chegar na minha adolescência, eu achava sim que eu era livre, achava que eu era mais livre do que quem segue o caminho da fé. Mas, ao encontrar esse caminho, a receber essa adoção filial, foi quando eu enxerguei, encontrei e senti essa verdadeira liberdade, né? Então eu pergunto para vocês logicamente vão responder aí na casa de vocês, mas tá fazendo sentido para vocês isso? Vocês conseguem enxergar? Eu espero que sim. Eu espero que vocês consigam enxergar, ok? Vamos adiante? A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servieis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-se a eles? Observai dias, meses, estações e anos. Temo que aos meus esforços entre vós tenham sido em vão. Nós podemos ver que no versículo 6 nós recebemos essa graça, né? Somos agraciados a chamar Deus de Pai, né? E esse Espírito ele vem como prova e tirando todo aquele peso da escravidão, tirando todo o peso da escravidão. Pois se somos filhos, não faz sentido algum sermos mais escravos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês também, um pouco mais para frente, do alerta que Paulo veio fazer àquela comunidade, né? Aquele povo. E ele usava um pouco de palavras, você percebia que nas palavras dele ele tinha um certo temor, ele tinha um certo medo. Mas medo do quê? De que os ensinamentos que ele tinha deixado ali para aquele povo não estivessem mais surtindo efeito, não estivessem sendo mais válidos. Então, Paulo tinha essa preocupação nas palavras que ele colocava nessa carta a esse povo, né? E eu vou perguntar de novo aqui para Michele, eu vou ficar perguntando para ela um pouco aqui e a gente vai conversando. E a pergunta é o seguinte: sabendo que Deus, que Ele nos conhece, qual o motivo da gente querer às vezes voltar a essa escravidão, de querer fugir? Qual o motivo que leva a gente a fazer isso? Nós sabemos que Deus, Ele está com a gente em todos os momentos, mas nem sempre nós estamos com Deus. Então, são nesses momentos em que a gente pode cair, que a gente pode vacilar. Então, é preciso, para que a gente não se perca dessa maneira, que nós estejamos sempre em comunhão com Deus. Ah, mas você vai morar dentro da igreja, você precisa estar dentro da igreja para que isso aconteça? Não. As nossas orações diárias, a nossa vida de fé, ela nos leva, nos aproxima de Deus. Então é preciso termos essa certeza, essa persistência de nos educar na fé, para que a gente não se perca, não se veja, não se encontre longe de Deus. Certo. E eu queria chamar aqui a atenção também da gente e parar e pensar também, agora também um pouco para
os jovens, para os adolescentes, e trazer essa figura de Paulo para a figura dos nossos pais, né? Trazer a figura de Paulo para a figura do nosso pároco, do nosso padre, que também sente o temor de não conseguir fazer com que as palavras às vezes surtam efeito em nós, né? Às vezes nós, como pais ou como filhos, tomamos uma determinada bronca, somos repreendidos, e só que não enxergamos que aquilo é porque eles estão com medo de que façamos algo de errado. Então Paulo tinha esse medo, né? E eu trago, o nosso pároco às vezes também sente esse medo de que as palavras que ele traz para nós todos os domingos, ou independente de que dia você vá à Santa Missa, vá à igreja, não surta efeito na nossa vida e a gente comece a se desviar desse caminho. Então, eu queria trazer essa figura hoje aqui pra gente, para que a gente consiga enxergar e entender o que Paulo queria para aquela comunidade, o que Paulo queria para os Gálatas, né? Então, o que Deus queria para os Gálatas e quer para nós, cada um de nós. O temor de não surtir efeito dos mandamentos e a gente se desviar do caminho. Então, vocês compreendem como essa questão funciona? Eu espero que sim. Caso você precise, dê uma pausa no vídeo, faça uma reflexão. A gente vai deixar aqui nas descrições também os trechos que nós estamos utilizando, né? Para que você talvez faça uma breve reflexão, pegue a sua Bíblia e consiga entender um pouco melhor o que nós estamos falando aqui. Então, nós vamos prosseguir e a Michele vai ler mais um trecho para a gente e a gente vai conversando. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de que deixa contra vós. Estais lembrados de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho? E fui para vós uma provocação por causa do meu corpo. Mas nem por isto me desprezastes nem rejeitastes. Antes me acolhestes como um enviado de Deus, como Jesus Cristo. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Assegurai-vos que, possível fora, tereis arrancado os vossos olhos para me dar. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Neste trecho eu quero trazer algo prático, para que a gente consiga ilustrar e consiga enxergar melhor esse trecho que a Michele leu agora aqui, né? Mas de que modo seria isso? Né? Então, eu quero que vocês pensem da seguinte forma. Pensem em uma ocasião que vocês tiveram que levar a palavra de Deus a um necessitado. Acredito que vocês já fizeram isso, visita nas casas, ou algum amigo, ou um ente querido que estava precisando de evangelização. E mais para frente, essa mesma pessoa, você encontrou no mesmo erro, né? Encontrou essa pessoa no mesmo erro que você gostaria e que você tentou ajudá-la a se corrigir, né? E nessa percepção, qual é a nossa reação diante disso? É tentar alertar, tentar mostrar, olha, você está se desviando novamente, olha, você está caindo nesse pecado novamente. E automaticamente essa pessoa, ela já te olha com olhos diferentes, com aquela, peraí, como é que é? Você está querendo me corrigir? Quem é você para querer me corrigir? Entende? Então isso se assemelha um pouco ao que Paulo passou com os Gálatas. Vamos fazer o seguinte, você já passou por isso? Já passou por alguma situação dessa? O que você pode falar pra gente? Sim, muitas vezes. E nesses casos é muito fácil as pessoas nos verem como inimigos do que enxergar que a gente está querendo conduzir de alguma maneira para os caminhos certos, né? E nós somos julgados muitas vezes quando a gente tenta orientar as pessoas de alguma maneira.
Infelizmente, muitas vezes, assim, nós somos vistos como o errado ali do momento, né? Nem sempre as pessoas estão abertas e acolhedoras, ainda mais quando se encontra no pecado, ali no caminho errado. É claro que nós não somos exemplo Imperfeição. Exatamente, existe imperfeição, com certeza, mas a gente tenta conduzir, mas infelizmente muitas vezes a gente não é entendido de forma positiva, né? Verdade, verdade. E isso nos traz o quê? Que isso não começou ontem e nem vai acabar amanhã, né? Nós que temos essa missão de transmitir a palavra, de ser evangelizadores, né? Em diversas formas, através da música, como nós fazemos também, o que Deus nos pede neste momento é que sejamos perseverantes. Sim. Né? É que sejamos perseverantes, firmes na fé, pois o que está em jogo, né? O que está em jogo é a vida eterna, é a salvação. Sim. Né? Claramente a salvação é individual de cada um, mas nós temos essa missão de ser missionários, né? De ser evangelizadores, de levar adiante a palavra de Deus. Então, precisamos ser perseverantes, firmes, pois essa é uma grande batalha, um grande caminho a seguir. Sim. E agora, terminando essa parte aqui, vamos à última parte desse nosso vídeo, né? Que é como transmitir isso aos nossos filhos, né? Esses ensinamentos de Paulo aos Gálatas também tem como um ensinamento do pai para o filho. E como é que isso nós vamos transmitir isso aos nossos? Eles vos testemunham amizade com má intenção e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem me dera estar agora convosco, para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Chegando neste trecho final, né, eu quero falar, né, nós queremos falar principalmente para você pai, para você mãe, que tem o seu filho chegando à sua adolescência. Acredito que esse seja um momento, né, de maior delicadeza na criação, na educação, e onde muitos às vezes se veem perdidos, né? Às vezes, poxa, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que falar para o meu filho, né? Desde já, nós, como Paulo, nós queremos ajudar a vocês a conseguir trazer esse exemplo para os próprios filhos, né? E nós também que estamos nesse início de caminhada, né? Como pai, como mãe, né? E eu quero pedir para você, o que você poderia dizer, deixar de mensagem também para esses, principalmente para as mães neste momento, como trazer esse exemplo de Paulo no nosso caminho? A sua pergunta ela já tem uma resposta, como trazer esse exemplo. Como que nós queremos ser exemplo para os nossos filhos? Fazendo aquilo que nós queremos que eles façam. Então nós temos que ser o exemplo. Educá-los na fé é muito difícil. Como hoje em dia a gente sabe que o acesso às coisas que o mundo traz, eles são bem mais fáceis. Mas o nosso exemplo, ele começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Não é fácil, né? Não é fácil porque nós sabemos que é difícil. Nós temos a Milena, que tem 5 anos, e o Rafael, que tem 2 anos. Nós todos os domingos participamos da Santa Missa. E até conversando com o padre, eu falei, padre, é muito difícil estar dentro da igreja, porque o Rafael ele é muito agitado e tal. E o padre falou, mas você só vai conseguir se você trouxer.
Se você persistir ali, não, tem que ir, porque assim ele cresce, sabendo, né, da importância da Santa Missa. Mas a missa só acontece aos domingos. Nós temos os outros dias da semana. Os outros dias da semana são de segunda a sábado. E será que eu preciso trazer até a igreja para poder educá-los na fé? Não. Isso começa dentro de casa, com um exemplo de oração. Repito, não é fácil ter essa persistência. O nosso diálogo, a nossa convivência, tudo isso é exemplo, tudo isso você deve enxergar que os nossos filhos estão de olho em tudo que a gente faz. Oração de manhã, quando você faz ali a sua refeição, tudo isso é exemplo. Então, é nessa persistência de sermos, de termos na nossa cabeça de que os nossos filhos, eles estão olhando tudo que nós fazemos. Cada gesto do Cada cotidiano. gesto, exatamente, cada gesto, cada atitude nossa. Então, o que eu quero que os meus filhos enxerguem em mim? O que eu quero que os meus filhos enxerguem e vejam dentro da nossa casa? O que eu quero ensinar para os meus filhos na caminhada de fé? O exemplo, a Santa Missa, a importância da Santa Missa, oração, ensinar, sabe? Ensinar. Mas a gente sabe que pequenos é um pouco mais, talvez seja um pouco mais fácil. A adolescência, ela é mais difícil. Mas a lógica de tudo isso eu só posso pedir para o meu filho que ele faça se eu estou fazendo. Não adianta eu falar assim, fulano, vai lá na igreja, vai rezar, vai para a missa, sendo se eu não estou fazendo isso. Tem sentido isso? Nenhum. Não tem sentido isso. Aqui não funciona o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona. E um dos exemplos disso, como nós estamos falando da carta de Paulo aos Gálatas, vejamos até onde Paulo foi. Até onde Paulo foi pela palavra, foi pelos ensinamentos, foi pelos mandamentos. Até onde Paulo foi. Então, realmente não adianta só falar. Eu tenho que demonstrar. Nós temos que demonstrar. Nós temos que fazer, né? Isso desde os pequenos gestos dentro do lar. As pequenas gentilezas. Os pequenos gestos do cotidiano, as pequenas coisas, elas vão somando e se tornando grandes, né? Então, começa-se por aí, começa. Esse é apenas um começo, né? Apenas um começo. Exatamente. E estamos finalizando aqui. Nós ficamos muito felizes de ter esse breve encontro com vocês, né? Foi um breve encontro, foi muito rápido, mas a gente espera também que tenha sido de grande valia para vocês, que realmente seja um início de uma transformação e que vocês consigam enxergar isso de um modo que possa iluminar a sua família, iluminar a tua casa. Você quer falar algo para eles? Não. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Nos vemos por aqui, nos vemos na Santa Missa. Até mais. Deus os abençoe. Tchau, tchau.